Deixa eu te fazer algumas perguntas sinceras. Você já passou por uma fase da vida onde parecia que tudo estava dando errado? Onde você olhava para os problemas e pensava, por que eu preciso passar por isso? Por que tanta dificuldade? Por que tanta pressão? Por que tanta dor? Talvez hoje você esteja vivendo exatamente esse momento. E se for o caso, eu quero te mostrar uma perspectiva que pode mudar completamente a forma como você enxerga as provações da sua vida. Porque talvez o fogo que hoje parece querer destruir você seja justamente aquilo que está preparando você para cumprir o seu propósito. Se essa é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou Matheus Nani e aqui a gente fala sobre desenvolvimento pessoal, comportamento humano e princípios que transformam a sua maneira como você enxerga a sua vida. Então, se esse conteúdo fizer sentido para você, já deixa o seu like, compartilhe esse vídeo com alguém e, é claro, se inscreva no canal. Agora, presta atenção nessa história. Você sabe como é feito o vidro? Antes de ser vidro, ele é apenas areia. Nada chama atenção na areia. Ela está espalhada pelo chão, é pisada, é levada pelo vento, parece algo comum, não é mesmo? Sem valor, sem nenhum tipo de propósito. Mas existe uma coisa muito interessante na areia. A areia nunca foi criada para permanecer areia. Ela carrega dentro dela um potencial que ainda não podia ser visto. E isso me fez pensar em quantas pessoas vivem exatamente assim, olhando para si mesmas, vendo apenas as limitações, os erros, os seus fracassos e acreditando que nasceram para permanecer daquele jeito, mas não nasceram. O problema é que entre a areia e o vidro existe um processo e ninguém gosta do processo, não é mesmo? Para a areia virar vidro, ela precisa enfrentar temperaturas que passam nos 1500 graus. Ela precisa entrar no fogo e não é um fogo pequeno que eu estou falando. Eu estou falando é um calor intenso, capaz de derreter completamente aquilo que ela era. Agora pensa nisso, se a areia pudesse sentir, provavelmente ela acreditaria que estava sendo destruída, mas na verdade ela estava sendo transformada. Quantas vezes nós confundimos transformação com destruição? Perdemos o emprego e pensamos que a nossa vida acabou, não é mesmo? Um relacionamento termina e acreditamos que nunca mais seremos felizes. Um sonho demora para acontecer e concluímos que Deus nos esqueceu, né? Mas será que o fogo sempre significa o fim? Ou será que muitas vezes ele é apenas o começo daquilo que ainda vamos nos tornar? Existe uma frase que diz, o ouro é provado no fogo. E isso não acontece apenas com o ouro. A vida também prova as pessoas. As dificuldades revelam quem realmente somos. É fácil manter a fé quando tudo está bem, né? É fácil continuar motivado quando tudo dá certo. O difícil mesmo é permanecer firme quando a temperatura aumenta. Só que é justamente aí que acontece a transformação. Depois que o vidro é derretido, ele ainda não está pronto. Ele precisa ser moldado. O artesão pega aquela massa quente e começa a dar forma. Cada curva, cada detalhe pensado, cada ajuste fino. Nada acontece por acaso. Existe uma intenção, existe um propósito naquilo. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com você nesse momento. Talvez Deus, talvez a sua vida ou de repente as suas circunstâncias estejam moldando o seu caráter, porque propósito sem caráter é um perigo. Todo mundo quer o destino, mas poucos aceitam o processo. Queremos ser fortes sem enfrentar as dificuldades. Queremos ser maduros sem passar pelos desafios, né? Queremos ter grandes responsabilidades sem desenvolver a capacidade de sustentá-las. Mas isso simplesmente não funciona. O vidro só suporta a pressão porque antes suportou o fogo. E aqui está uma das partes mais bonitas dessa história. Depois de passar pelo calor, depois de ser moldado, depois de esfriar, o vidro ganha uma característica incrível. Ele deixa a luz passar. Olha que interessante. A areia não faz isso, mas o vidro faz. Ele não foi transformado apenas para ficar bonito, ele foi transformado para cumprir uma função, para iluminar os ambientes, para proteger as pessoas, para permitir que a luz alcance lugares onde antes ela não chegava. E talvez seja exatamente esse o propósito da sua transformação. Não é sobre você apenas vencer, é sobre você se tornar alguém capaz de levar esperança para outras pessoas.
porque pessoas transformadas transformam outras pessoas. Talvez a dor que você enfrentou se torne a palavra que vai levantar alguém amanhã. Talvez a luta que hoje faz você chorar, amanhã seja exatamente a experiência que dará força para outra pessoa continuar. Nada é desperdiçado. O fogo não foi em vão. As lágrimas não foram em vão. As perdas não foram em vão. Tudo isso está construindo alguém diferente, mas existe um detalhe muito importante. Nem todo vidro cumpre o seu propósito. Alguns ficam sujos, outros quebram por falta de cuidado. Outros deixam de refletir a luz porque passaram um tempo demais acumulando poeira. E isso também acontece com a nossa vida. Não basta passar pelo processo, é preciso continuar permitindo que a luz passe através de nós. Existe uma frase de Jesus que diz: "Vocês são a luz do mundo." Mas uma luz só alcança outras pessoas quando existe transparência, quando existe verdade, quando existe caráter, quando existe propósito. Porque no fim das contas, a pergunta não é por que eu estou passando pelo fogo. A pergunta que você deve se fazer é: o que esse fogo está produzindo em mim? Porque toda aprovação tem o potencial para produzir algo. De repente, mais maturidade, mais sabedoria, mais humildade, mais força, mais dependência de Deus, mais caráter. A questão é se você vai permitir que esse processo aconteça ou se vai desistir antes de terminar. Talvez hoje você ainda se sinta como areia, não é mesmo? Sem forma, sem nenhuma direção, sem nenhum brilho, né? Mas não se esqueça, o vidro também já foi areia. A diferença é que ele aceitou passar pelo processo. E depois de tudo isso, cumpriu exatamente aquilo pelo qual ele foi criado. Refletir e permitir que a luz chegasse mais longe. Que você seja assim também, alguém que não foge das provações, alguém que entende que o processo faz parte da construção, alguém que aceita ser moldado e que no final de tudo não vive apenas para si mesmo, mas permite que a luz alcance outras vidas através da sua. Se essa mensagem falou com você, escreve aqui nos comentários: "Eu aceito o processo." Eu quero ler o seu comentário. E se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com alguém que talvez esteja passando pelo fogo nesse momento, porque às vezes tudo que uma pessoa precisa é lembrar que ela não está sendo destruída, ela está sendo preparada. E se você percebeu que está passando por um processo difícil, eu quero dizer uma coisa: o fogo não precisa apenas machucar você, ele pode transformar você. Só que existe um detalhe: muitas pessoas passam pelas dificuldades da vida, mas nunca aprendem com elas. Sofrem, repetem os mesmos erros, acabam saindo do outro lado exatamente da forma como elas entraram. É por isso que eu criei o guia As 7 Chaves Mentais que Mudam Tudo. Com esse material você vai aprender os princípios práticos para desenvolver uma mentalidade mais forte, tomar decisões com mais clareza, abandonar os padrões que sabotam a sua vida e transformar os desafios em crescimento. Porque o que determina o seu futuro não é apenas o fogo que você enfrenta, é a pessoa que você decide se tornar enquanto passa por ele. Se você quer deixar de apenas suportar as provações e começar a crescer através delas, o link está aqui embaixo na descrição. Eu tenho certeza que esse material vai ajudar você a acelerar esse processo de transformação. Um grande abraço, até o nosso próximo vídeo.